meu povo, essa história aí da Isabelle Vidal parece mais um seriado da Netflix, é muita confusão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o povo Guga, mas eu não estou entendendo nada dessa história aí, para poder a pessoa entender, ter que assistir 10 vídeos. Então, se você está passando por isso, seus problemas acabaram, porque eu trouxe aqui um resumo de tudo que aconteceu. Aí depois, se você quiser se aprofundar, maratonar na história, tem uma playlist que eu deixei só sobre esse caso. Então, nesse vídeo aqui eu vou resumir tudo para você entender. Então, ó, já deixa seu like, não vai cair o seu dedo. E se aparecer aí a opção hypar, você também hypa, que é uma opção agora do YouTube de divulgar canais pequenos. Outra coisa que eu tô aqui, ó, como sempre, tomando meu pré-treino de uva da Growth. E se você for comprar suplemento, whey, creatina, cafeína, compra lá na Growth, que tem o melhor custo-benefício do Brasil, gsuplementos.com.br. Usa meu cupom GugaFigu, que você vai ter um descontinho e ainda ajuda aqui no canal. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível para explicar essa história toda mirabolante. Então, o começo de tudo foi que a Isabelle Vidal começou a denunciar o Ítalo Santos, que é um criador de conteúdo que ele faz um conteúdo tipo de férias com ex-kids. É um reality show onde crianças se beijam lá nos stories dele, nas redes sociais dele. 2 adolescentes ficaram grávidas lá. Então, é um conteúdo, de fato, bem problemático, criança dançando funk putaria. Então, a Isabelle tinha total motivo para fazer tal denúncia. Então, ela alegou sendo pioneira na denúncia, que ninguém falava sobre isso, mas isso não é verdade, porque eu mesmo já gravei uma live falando sobre isso há 7 meses atrás. A Andressa Keres já falou, a Antônia Fontinelli, vários influenciadores grandes já falaram, o próprio Léo Dias, tanto que o Ítalo Santos está sendo investigado pelo Ministério Público desde o ano passado. Mas sabemos que a justiça é lenta e que essas coisas demoram para ser resolvidas e às vezes até não dá em nada. Beleza, mas aí a Isabelle veio com outras propostas, porque ela trouxe o depoimento do Luiz. O Luiz é esse menino aqui, que ele diz ter intermediado a negociação entre Ítalo e uma casa de aposta, e ele é menor de idade. Então, a Isabelle trouxe o depoimento dele, que deu mais peso, e também ela foi notificada pelo Ítalo Santos a apagar os conteúdos, com uma notificação extrajudicial, falando para ela apagar, senão ia ser processada. Então, por conta do depoimento do Luiz e por conta dela ter sido ameaçada de processo, ela teve mais voz do que os outros criadores de conteúdo que falaram sobre isso. Inclusive, eu também já falei. Então, a denúncia dela teve mais peso. Então, por estar no foco da denúncia, eu também compartilhei de novo a história da Isabelle. Vários portais de notícia postaram a denúncia da Isabelle contra o Ítalo. Estava tudo mil maravilhas. A denúncia estava indo tudo bem, viralizou e chegou até o vereador do Rio, Leniel Borel, que ele é ativista aí na causa de exploração infantil. E o Leniel postou vídeo sobre o caso na página do Instagram dele e fez um conteúdo que seria para ser em collab com a Isabelle Vidal. Diante disso, ela teve acesso ao assessor dele, o Matheus Ferreira. Começou a ter contato com ele por conta das denúncias. Foi então que um dia a Isabelle, em posse do contato do Matheus, mandou mensagem para ele pedindo ajuda, dizendo que o Ítalo Santos tinha descoberto onde ela mora, tinha descoberto o nome da mãe dela, que ela estava sendo ameaçada, que ela estava com medo de ficar em casa. Então, o Matheus sugeriu que ela fosse até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Então, ela disse que tinha medo de ir sozinha até a delegacia e pediu ajuda do Matheus para ir junto com ela. Então, ela passou a localização para o Matheus e ele foi até de moto Uber até a residência da Isabelle e chegando lá, ela já tinha pedido um Uber para os dois irem à delegacia juntos, a delegacia que ela escolheu. Chegando na delegacia, ela começou a desconfiar dos policiais, que os policiais poderiam ser comprados do Ítalo Santos, não quis fazer o boletim de ocorrência. Então, na saída da delegacia, ela não quis voltar para a casa dela, porque, segundo ela, na casa dela não estava segura. Então, ela mandou mensagem para 2 amigas dela, para ver se poderia ir para a casa de alguma delas, mas elas não responderam. Foi então que ela pediu para o Matheus deixá-la no local seguro. O Matheus, então, abriu o celular dele, foi no Google Maps e achou um hotel próximo lá da localidade, um hotel baratinho de R$150 a diária. Então, os dois foram para esse hotel. Chegando lá, a Isabelle percebeu que não tinha internet. Então, ela pediu para o Matheus entrar lá no quarto e rotear a internet do telefone dele. E aí,
um tempo depois, ela saiu gritando, dizendo que foi violentada pelo Matheus, saiu pelada na rua gritando, postou o vídeo nas redes sociais dela. Rapidamente, as páginas repostaram, saiu em portais de notícia, saiu em tudo quanto é lugar que ela tinha sido abusada pelo assessor do Leniel Borel, o Matheus. E com isso, o Matheus foi exonerado do cargo, perdeu o emprego e foi massacrado na internet. Então, passando isso, começou a surgir outras polêmicas também. Acho que um dia depois o pai dela foi preso. E ela começou a dizer que o pai dela tinha sido preso por perseguição a ela, que tinha alguém envolvido com Ítalo Santos, que conseguiu prender o pai dela, que o Estado estava contra ela. Então ela armou uma manifestação em frente à delegacia, e que nem era a delegacia que o pai dela estava preso, porque ela errou de delegacia, foi parar em outra, fez um protesto lá, e dizendo que o pai dela tinha sofrido perseguição. Não se sabe o motivo pelo qual o pai dela, de fato, foi preso, mas a galera acha, vi muitos comentários dizendo, não sei se é verdade, que foi por questão de pensão alimentícia. E aí que vem a reviravolta de todos os casos. Porque, lembra lá do Luiz? O Luiz tem uma página de fofoca, administra uma página de fofoca, e ele resolveu contar a história da Isabelle, que a Isabelle procurou ele para ele dar o depoimento, tanto que a denúncia dela contra o Ítalo teve mais peso por conta do depoimento dele, e que ela queria fama desde o começo. Inclusive, tem um áudio dela lá combinando que quando ela ficasse famosa, que os dois iriam fazer uma viagem. Ele diz que continua confirmando a denúncia contra o Ítalo, que é importante, que ele não mentiu, mas que a estratégia dela era ficar famosa, dele postar também na página de fofoca dele. E com isso, ela começou a cobrar que o Luiz não postasse fotos sensualizando no perfil pessoal dele, porque isso estava tirando crédito da denúncia, que ele não podia sensualizar, já que ele estava denunciando o Ítalo, começou a querer mandar nele, eles brigaram por conta disso, e o Luiz contou toda a verdade, inclusive que a Isabelle queria envolver o irmão dela de 16 anos para criar notícia, para continuar com o engajamento, para dizer que o irmão dela estava revoltado com a história, de ameaça, para criar mais postagens sobre o caso, para não deixar o engajamento morrer e conseguir continuar nutrindo isso, ganhando mais seguidores. E com isso, eu fui atrás do Matheus para saber a versão dele da história. E nós fizemos uma live e o Matheus explicou toda a versão dele. Segundo o Matheus, ao entrar lá no quarto do hotel para compartilhar a internet, a Isabelle pegou um baseado para fumar. Então ele, para se precaver, já prevendo que poderia acontecer alguma coisa para o lado dele, ele tirou uma foto do baseado e deu o telefone para a Isabelle rotear a internet. Quando ela viu que ele tirou a foto, ela ficou desesperada, achando que ele também estava comunado com o Ítalo, que ele estava com escuta telefônica, que ele estava com câmera vigiando ela, que ele fazia parte de todo o esquema de perseguir ela, que ele era também parte do Ítalo Santos. E ela, então, em posse do telefone dele, começou a ameaçar, dizendo que ia sair gritando, dizendo que foi abusada, e o Matheus começou a orar de desespero, ajoelhou do lado da cama, começou a orar, e ela começou a chantagear ele, falando para ele orar por Alexandre de Moraes, aquelas histórias todas, começou a humilhar ele, pediu um selinho, obrigou ele a dar um selinho nela, tudo porque ele ficou com medo dela mandar, postar isso na internet, mandar no grupo do vereador, e a reputação dele ir por água abaixo, que foi o que aconteceu. A Isabelle chegou a pedir um Pix para não expor a situação, que se não mandassem um Pix, acho que era de 50 mil, que ela iria sair gritando na rua, dizendo que foi abusada, e foi o que aconteceu. Então temos imagens em outros vídeos aqui da playlist, que a Isabelle bate muito na janela do hotel, quebra o vidro e se corta. Então isso explica o sangue espalhado lá pelo quarto do hotel. E também tem um vídeo dela tirando a própria calça, para dizer que tinha sido estuprada pelo Matheus, mas tem vídeo dela tirando a própria calça. E aí culminou naquele vídeo que viralizou dela na rua, dizendo que tinha sido estuprada. Essa é o relato que o Matheus tem, o Matheus trouxe todas as provas do que ele está falando. Agora, sobre o caso do pai dela ter sido preso.
O próprio advogado da Isabelle mandou um áudio para a madrasta explanou tudo também no perfil dela. O advogado estava desesperado, pedindo para alguém parar a Isabelle, para parar dela fazer postagem sobre isso, porque isso estava até prejudicando o pai dela, fizeram até protesto na delegacia. A madrasta também postou áudio do próprio pai dela, dizendo que ela é incontrolável, que ela xinga ele, que não queria ela morando junto com ele, porque ela não respeita. A madrasta também falou que ela xingou o pai, que xingou a madrasta, que xingou o irmão, que ela não se dá bem com todo mundo. E depois que o pai dela foi preso, a Isabelle queria tomar posse da casa onde o pai mora e também do carro, tirar tudo da madrasta, sendo que o pai dela estava preso. Então, a madrasta ficou revoltada, resolveu expor toda a verdade sobre a Isabelle lá nos stories dela do Instagram. E para finalizar a história toda, uma ex-amiga, uma influenciadora também, disse que a Isabelle tinha pedido dinheiro para ela para comprar maconha, que queria ir para a casa dela, mas só iria se ela tivesse maconha para fumar. Disse que em outra ocasião estava com a Isabelle na rua e que ela gosta também, de dar uma cafungada e que alguém tinha que tomar o telefone da mão dela para o pior não acontecer. Pois bem, o pior aconteceu, né? O Matheus foi acusado, perdeu o emprego, ela desfez a amizade com a amiga, com os amigos que ajudaram ela a divulgar a história da página de fofoca. Isso também descredibilizou outras vítimas de abuso que são silenciadas por conta de histórias que são inventadas, várias outras histórias que são verdadeiras acabam sendo descredibilizadas por conta de histórias de acusação falsa contra homens. Então, de fato, muita mulher é silenciada nesses casos, só que uma ou duas que fazem relatos falsos acaba descredibilizando milhares de mulheres. Outra questão é que a denúncia original contra o Ítalo, que é verdadeira, que deveria continuar na internet as pessoas falando, acabou sendo abafada por toda essa história. Então, a Isabelle ganhou 800 mil seguidores com todas essas polêmicas, mas já vem perdendo que a verdade toda veio à tona. E os meninos também me deram entrevista, os meninos que estão envolvidos da página de fofoca, o Iago, o Cauã e o Luiz. O Iago e o Luiz, eles são donos de uma página de fofoca e o Cauã é amigo deles que também sabe de tudo que aconteceu. Então é isso. Acho que consegui resumir o que aconteceu. A Isabelle não tem postado mais nada já há mais de um dia, ela postava constantemente, então provavelmente alguém interviu na situação, pegou o celular dela. Então eu desejo que ela esteja sendo tratada realmente mentalmente, que ela esteja com ajuda de psicólogos, com ajudas realmente para trazer ela de volta à realidade e que para todos os fatos sejam esclarecidos. Então, se gostaram do vídeo, e vou deixar aqui a playlist para quem quiser maratonar. Beijo, até o próximo vídeo. Fui!